Venho tratar de uma apelação num caso de tribunal do júri, em que nós sustentamos uma preliminar de nulidade do julgamento por violação do devido processo legal e cerceamento de defesa, no que se refere ao direito de estar presente no seu julgamento. O acusado foi retirado da sala quando do depoimento da vítima, sendo que a vítima estava sendo ouvida por videoconferência. Isso viola frontalmente, excelências, o que trata o artigo 217 de forma muito clara e cristalina, que na impossibilidade de realizar a videoconferência, só aí seria retirado da sala o acusado. E não é o caso. A vítima estava numa outra cidade, sendo ouvida por videoconferência, e foi ali da mesma forma retirado, apesar dos reclamos da defesa, da manifestação, fiz constar em ata o prejuízo que isso causaria, pois a vítima era a principal prova contra o acusado, e a alegação do juiz foi que o acusado teria direito de falar com o advogado antes do seu interrogatório, e isso supriria a nulidade. Com todo respeito, me parece ali querer realmente trazer o ônus para a defesa, um depoimento de mais de 1 hora de duração. Em 5 minutos que o advogado vai falar com o acusado, ele teria que ali meio que reproduzir o depoimento. Óbvio que a presença física do acusado no seu julgamento é para garantir que ele mesmo possa verificar incongruências, contradições, alertar o seu defensor sobre alguma questão que pode ser questionada à vítima, e isso foi cerceado sem nenhuma justificativa. Só a alegação de que a vítima teria o temor, mas a vítima estava distante, estava protegida, não há por que temer ao falar sobre os fatos, se eles realmente fossem verdadeiros na sua integralidade. Então, aqui nós vimos sustentar esta nulidade que foi pontualmente registrada na ata, né? Dr. Camilo Leles, muito experiente no tribunal do júri, sabe que é muito importante que se faça no momento, e eu fiz. Essa nulidade viola o devido processo legal, viola a ampla defesa ou contraditório, e viola também a Carta de Direitos Civis e Políticos, no artigo 14, número 3, também a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8º, inciso 2º, também viola a nossa Constituição e, por fim, o próprio artigo 217 do Código de Processo Penal. Então, na linha da doutrina de Fernando da Costa Torinho Filho, Fernando de Almeida Pedroso, Jacques de Camargo Penteado, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarantes Fernandes, peço a vossas excelências que anulem o julgamento pelo cerceamento de defesa. Direito ao processo é uma garantia, a forma é garantia, e ela não pode ser aí relegada a um segundo plano. No mérito, excelências, também não assiste razão à decisão dos senhores jurados. Os senhores jurados, com todo respeito, se impressionaram pela narrativa da esposa da vítima de alegação de agressões pretéritas, que nada tinham relação com os fatos. O fato é, ele foi acusado de tentativa de homicídio de quem? Do amante da sua esposa. Ao saber que a sua esposa havia lhe traído, não agrediu a esposa. Quis tirar satisfações com o amante. Queria agredi-lo sim, mas longe de querer matá-lo. A acusação narra fatos que não encontram respaldo nas provas dos autos. Falam que ele deu golpes de facão, mas a vítima não tem nenhum golpe condizente com o facão. Se tivesse dado um golpe de facão na região que fala que foi dado o golpe, a vítima não teria permanecido viva para contar a história. Fala que ele foi atropelado na sequência. Se tivesse passado por cima dele com o carro, ou mesmo o abalroado de frente, certamente teria causado alguma fratura, alguma lesão mais grave. Mas nada disso, excelências, nada disso consta nos autos. O que houve foram agressões com o facão e com o porrete, mas o facão dado de lado, como o próprio policial civil que atendeu a ocorrência narra em seu depoimento. Se tivesse dado um golpe de facão, um golpe, conforme foi narrado pela vítima, teria causado uma lesão gravíssima, se não causado a morte da vítima. Isso não aconteceu. Também não aconteceu atropelamento. O que ele foi fechar a vítima que saía correndo para contê-la, e a vítima bateu do lado do carro. O dano causado no carro foi da pancada que o carro deu na árvore. Tamanho o nervosismo que estava o acusado no momento. Fato é, não há nenhuma ligação
daquilo que foi narrado como agressões, golpes de facão e atropelamento com as lesões que a vítima causou. A vítima, aliás, narra que ficou sem trabalhar de 20 a 25 dias, o que contraria inclusive o laudo feito de forma indireta, que deveria atestar a impossibilidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, foi feito de forma indireta e alegou gravidade quando a própria vítima, em seu depoimento, alega que ficou de 20 a 25 dias sem trabalhar. Então, nesse ponto, excelências, me parece que a prova ela é totalmente caminha em direção contrária ao que foi decidido pelos senhores jurados, impressionados por uma narrativa da esposa, da traidora, que foi lá e disse que já havia sido agredido pelo marido no passado, ainda quando estava grávida. Se, eventualmente, vossas excelências assim não entenderem, superada essa questão do mérito, peço que na avaliação da pena analisem que não houve o iter criminis suficiente para que a redução fosse aplicada no mínimo. O magistrado, ele, na nossa visão, ele se equivoca quando ele reduz pela tentativa em apenas 1/3, sendo que as lesões foram diminutas na vítima, diminutas, excelências. E isso não poderia, longe de chegar na consumação do delito. Quanto mais longe da consumação, maior deve ser a redução. Da mesma forma, ao agravar a pena pela segunda qualificadora reconhecida pelos jurados, aumentou acima do necessário. Me parece que 1/6 era um número aceito pela doutrina, pela jurisprudência, para um réu primário e trabalhador. Os senhores podem estar perguntando, por que ele tinha um facão? Por que ele usou um facão? Ele tinha um facão e um porrete, porque ele era um caminhoneiro, cegonheiro, que usava o facão para cortar galhos de árvores, usava o porrete para testar a pressão dos pneus. Isso estava na sua mochila dentro do carro dele, e ele pegou aquele objeto de trabalho e usou para agredir. A agressão é o que ele queria, é pela agressão que ele deveria ser condenado, não por tentativa de homicídio. E por fim, excelências, ao adequar esta pena, me parece que nós ficamos dentro da esfera da possibilidade do regime semiaberto. O acusado está preso há 1 ano e meio, aguardando o julgamento, sem nenhum fato novo, nada que de forma contemporânea ou obrigue a aguardar o julgamento custodiado. Então peço a vossas excelências que, ao reduzirem a pena, concedam a ele também o direito de aguardar esse julgamento até o trânsito julgado em liberdade. Isso é o que eu tinha que falar, da forma mais concisa que eu pude fazer, e agradeço a oportunidade. Doutor Alexandre Sá Domingos, o senhor não só foi conciso, como tem uma postura excelente de tribuna, fala muito bem, e eu quero cumprimentá-lo por isso, inclusive por ostentar a sua beca talar, que nos honra muito, e a Vossa Excelência também, doutor Alexandre. Muito obrigado.